Eu sei que em alguns dias você só quer poder reclamar em paz, sem ninguém falando que não pode reclamar, que tem que pensar positivo, sem ninguém tentando resolver, apenas falar, reclamar, abrir espaço, falar, isso aqui tá um saco, tá insuportável, eu não quero mais isso na minha vida, eu preciso de alguém que me ouça e apenas isso, sem nenhum comentário, um para quê, é um reclamar realmente sem buscar por nada, apenas pelo desabafo. E claro que se for para o extremo disso, vai ser aquele chato que ninguém suporta. Mas criou-se essa estrutura agora de que, não pode reclamar, que reclamar atrai mais do mesmo para a vida, reclamar é reclamar duas vezes, uma série de coisas que te diz que você só pode falar o bonitinho, o fofinho, que a vida é linda, maravilhosa, se encher de gratidão e isso é insustentável e todo mundo sabe, inclusive quem vem com esse discurso bem sabe que é impossível de ter essa lente só bonitinha, romântica e fofa sobre a vida. Inclusive as pessoas que eu conheci que mais tiveram essa visão extremamente positiva da vida era simplesmente uma negação, uma forma de não entrar em contato com as próprias dores. Então vamos lá. Talvez até exista essa pessoa totalmente feliz. Eu nunca conheci. Enquanto isso, a gente pode lidar com as nossas angústias, as nossas reclamações, os nossos desabafos, a necessidade de botar para fora o que não cabe mais dentro. Então vamos falar sobre isso, qual é o momento de falar, de não falar, para quem falar e o quando isso passa do limite e realmente se torna algo prejudicial e quando é necessário, porque sim, em alguns momentos é necessário. E se em algum momento da vida você já reclamou de alguma coisa, deixa o seu joinha aqui embaixo, senão eu vou reclamar com você que, poxa, assistiu o vídeo e nem deixou o joinha. Se você está chegando nesse canal, aproveita para se inscrever e vamos lá reclamar juntos sobre tudo isso. Eu vou começar falando de uma amiga. E eu não estou dizendo que eu vou falar de uma amiga porque eu estou falando de mim e tentando dizer que é o outro. Não, eu vou me implicar nessa história também. A gente sempre tem esse tipo de conversa sobre o poder reclamar, poder desabafar, poder falar, sem que a outra fique tentando arrumar a solução. Sem que, ainda mais no nosso caso, uma fique tentando terapeutizar a outra. É justamente o, você me empresta teu ouvido, eu preciso desabafar, eu preciso de alguém que me permita trazer tudo isso que está aqui dentro e colocar tudo isso para fora em palavras. Você pode ser essa pessoa que está aí me ouvindo apenas. E a gente sempre teve essa dinâmica na nossa amizade, e esse assunto já surgiu. O quanto tem essa coisa do outro tentar resolver, ou então dizer que você não pode reclamar, ou então tenta ver pelo lado positivo. E não, tem momentos que a mente não quer ver pelo lado positivo. A mente só quer pegar aquela dor e botar isso para fora de algum jeito. Se for olhar pela psicanálise, isso faz todo sentido, porque você está pegando uma dor, uma angústia, algo que está incomodando muito e que não conseguiu dar nome ainda, que não conseguiu organizar aquilo. E no ato de falar, você está tentando traduzir aquilo que é uma angústia e que no fundo, ela não vai ser totalmente decifrada em palavras, mas que no ato de falar você vai organizando, estruturando tudo isso. E percebam aí que a gente já está abrindo um leque de coisas, né? O reclamar, o desabafar e a análise. Segura aí que a gente vai falar de tudo isso. E tem também, realmente, as pessoas que olham o mundo de uma forma extremamente negativa e que reclamam de tudo o tempo inteiro. Pessoas que se tornam, no convívio, insuportáveis. E esse é o ponto, o limite do quanto reclamar ou não reclamar, do quando reclamar ou não reclamar e do para quem reclamar ou não reclamar. Então vamos fazer aqui uma distinção entre uma coisa e outra, tá? O reclamar, como essa coisa chata do dia a dia, do nada tá bom, do não consigo ver o que acontece de bom, de que a vida é uma porcaria, de que o tempo tá aberto hoje, mas o céu não tá tão azul assim, de que nada é o suficiente ou nada é o suficientemente bom para mim, de que o mundo me persegue, sabe aquele negativo o tempo inteiro, que está sempre procurando a crítica, o menos, o que está errado, de que está sempre se colocando como vítima. Resumindo, essa pessoa é chata. E essa reclamação contínua sobre tudo traz uma mente
que vai sempre buscar o negativo e vai criar a reclamação como um hábito e como uma construção na forma de viver. Essa pessoa vai realmente ter sempre mais do que reclamar. Por quê? Porque ela está buscando por isso. E não é a lei da atração, ela atraiu o negativo para ela, não, ela realmente construiu. Ela não só atrair, ela foi lá e fez, pelas próprias atitudes. E como isso se dá? Imagina uma pessoa que está sempre vendo o negativo de tudo. Então ela está sempre se protegendo de tudo. E quando ela olha para algo, ela já está procurando o que vai dar errado. E quando ela olha para o que pode dar errado, na cabeça dela, ela já está excluindo todas as possibilidades de dar certo. Então, ou ela não vai se arriscar, ou ela vai mesmo assim, mas, poxa, a gente tem a tendência de querer estar certo, né? E talvez no meio do caminho faça alguma coisa ali até chegar no ponto de olhar e falar, viu? Não disse? Estava certa. Realmente deu tudo errado, eu sabia. E continua reclamando e se vitimizando. As ações, a postura de vida está refletindo essa lente de negatividade, essa forma de olhar o mundo dizendo que tudo está errado, de que tudo é ruim, de que tudo vai sempre piorar, vai ser sempre negativo. E sim, você vai conseguir construir isso se essa for a sua lente. A forma com que você vê o mundo impacta diretamente na tua ação e você acaba vendo mais disso, porque você vai experimentar cada vez mais aquilo que você consegue enxergar no mundo. Qual que é a diferença desta reclamação da pessoa chata e insuportável para uma reclamação que é o desabafo? Eu estou reclamando, eu estou falando, eu estou olhando negativo, eu estou aquela energia horrorosa, aquela sensação angustiante, tá, mas é um desabafo. O que significa isso? Num dado momento e de forma consciente, saber que eu preciso falar e elaborar o que está acontecendo, eu preciso de alguém para me ouvir. Esse desabafo ele não é um hábito de vida, ele acontece num momento controlado. É aquela busca por alguém que possa me ouvir. E aí a gente tem uma série de questões, né? Primeiro, talvez seja importante avisar a pessoa que a única coisa que você quer é ser ouvido e perguntar se essa pessoa pode, se ela está disponível para te ouvir. Porque é muito comum chegar nesse desabafo e acontecer justamente da pessoa tentar solucionar, te mandar pensar positivo, dizer que não é bem assim, veja bem, não, eu não preciso disso naquele momento. O desabafo é só uma forma de falar, de reorganizar e de, com isso, se sentir ouvido. A gente, muitas vezes, na hora de desabafar, não quer nem que a pessoa concorde, só quer que ela escute. E será que é pedir muito? Pedir para o outro escutar? E se o que você está dizendo se conecta ou gera uma dor no outro por causa da história do outro, das lentes, da forma de ver o mundo, talvez realmente seja difícil para o outro escutar. Muitas pessoas não sabem, não conseguem lidar com o sofrimento e a dor da outra pessoa. Então, quando você desabafa e está sofrendo, talvez o outro, com as dores e as angústias e a história dele, não consiga te ver sofrer e não consiga de verdade te ouvir. E uma coisa que você já deve ter em mente quando for desabafar com alguém é que, por mais que essa pessoa esteja disposta a ouvir, talvez você não se sinta compreendida, você não se sinta ouvida mesmo assim. Por quê? A sua forma de ver, de perceber as questões, as coisas que estão acontecendo é uma. A sua forma de falar sobre isso, lembra, é você tentando pôr em palavras algo muito sutil e subjetivo. Quando você tenta botar isso em palavras, e a outra pessoa ainda tem que ouvir e tentar entender isso também, muitas vezes essa comunicação é cheia de ruído, cheia de falhas. A pessoa que está dizendo tem uma limitação ali da linguagem para dizer sobre si, e quem está ouvindo tem os próprios filtros e recebe aquela linguagem com uma interpretação um pouco diferente. Então, às vezes, esse ato de desabafar pode ser bastante frustrante. Mesmo que o outro esteja disposto a ouvir, talvez não tenha essa conexão, não tenha se sentir ouvido, porque tem ruído na comunicação. Isso não é culpa de ninguém, isso é parte da linguagem, isso é parte da própria natureza humana, de não conseguir dizer totalmente sobre as suas angústias. Mas mesmo assim é importante ter aquela pessoa que você sabe que você pode simplesmente falar, desabafar, falar sobre a vida, trazer suas dores, expor suas vulnerabilidades
E nesse ato de falar, pessoa concordando ou não, você consegue se organizar um pouquinho melhor. Eu lembro que numa fase bem complicada da minha vida, que eu não sabia o que estava acontecendo, que eu não conseguia explicar, eu não conseguia lidar com tudo que vinha acontecendo e a necessidade que eu tinha de falar com as pessoas. E não era sobre ficar reclamando de, ai, tá tudo errado. Não, era sobre pegar uma angústia muito grande mesmo. E quando eu falava aquilo, eu meio que me entendia. Não resolvia totalmente no começo, mas com o tempo isso ia trazendo pecinhas que eu fui conseguindo montar. E naquele momento eu entendi como era importante ter pessoas dispostas a ouvir e que, acima de tudo, tivessem um espaço para essa escuta sem ter que julgar, sem ter que dar opinião. Nenhuma opinião ia servir ali. Eu tinha clareza na época do que estava acontecendo, de que a situação não era boa, de que provavelmente iria piorar, e eu não queria ninguém me dizendo, ai, calma que vai ficar tudo bem. Eu não queria ninguém me dizendo, ah, para com tudo, sai correndo porque não tem esperança. Eu não queria ninguém me dizendo nada. Eu só queria alguém que pudesse me ouvir, ouvir das minhas dores, ouvir das minhas angústias, para conseguir organizar tudo isso dentro de mim, por um período, porque depois isso iria passar. Então não é o reclamar da vida, você percebe a diferença? Não é reclamar da vida, de tudo do que está acontecendo, se tem sol, se tem chuva, não. É sobre pegar aquilo que precisa ser elaborado e ter alguém para ouvir. E fomos da reclamação para o desabafo, para ter com quem conversar, e vamos agora para a análise. Quando você fala e percebe que as pessoas não dão conta de ouvir, de lidar, às vezes até por uma ideia um pouco diferente do senso comum, né? Às vezes o que a gente diz num momento de dor é algo muito chocante para as pessoas, e a gente precisa desse espaço de poder falar e se ouvir sem ser julgado, sem ninguém tentando resolver nada. Para isso serve a análise. Para isso serve a psicanálise, para isso serve alguns tipos de terapia. Ouvir, dar espaço para que a pessoa possa falar e se reorganizar, sem ninguém dizendo o que é certo, o que é errado, como você deve ou não deve fazer, acolhendo o que é dito e pontuando aqueles aspectos em que de repente está se repetindo para esconder alguma coisa, ou que está se vitimizando, ou que está negando algum aspecto, ou que está escondendo algo que no fundo já está muito na cara, mas que a pessoa se impede de ver, ou ajudar a puxar um fiozinho que está lá no inconsciente. E é justamente esse o espaço do analista, o saber ouvir e fazer as pequenas intervenções necessárias para que a pessoa encontre dentro dela a próxima pecinha do quebra-cabeça, para que ela consiga criar a partir da própria reclamação, do desabafo, a força necessária para o próximo passo, a capacidade de se entender e a partir deste entendimento, que nunca vai ser total, mas a partir deste entendimento que foi possível, se reconstruir, sair daquela situação, olhar e perceber que tem um mundo lá fora, mudar um pouquinho essa lente de ver o mundo, até mesmo para não ter que ficar reclamando. A análise entra naquele espaço em que o desabafo deixa de ser só para pôr para fora e passa a ser para mudar as lentes do mundo, se responsabilizando pela forma com que essa mudança vai acontecer. O mundo trouxe uma experiência, a pessoa viveu aquilo da forma que dava, sentiu as dores e as angústias daquela experiência, gerou um registro, falou sobre isso, encontrou uma saída, às vezes parcial, às vezes realmente uma saída, e assumiu a responsabilidade por aquilo. Assumiu a responsabilidade pela intervenção nestas lentes de ver o mundo, para que, a partir daí, a visão do mundo não seja pautada apenas pelas dores e pelo que aconteceu de negativo, mas que seja construída uma forma de enxergar que vai além daquilo que já foi vivido, que vai para frente, que se a nossa visão do mundo é pautada sim pelas nossas memórias e pela nossa história, que essa memória e essa história possam ser organizadas dentro de nós de uma forma mais clara e de uma forma que traga essa força para o próximo passo e não que traga um peso ou uma prisão no passado
e que qualquer tentativa de movimento para um futuro melhor seja praticamente impossível e insustentável. Para ter essa força para dar o próximo passo, aquilo que aconteceu tem que ser organizado como uma memória que me permite seguir com a vida. E esse seguir com a vida eu tenho que criar, eu tenho que inventar a partir das minhas próprias experiências e me responsabilizar por essa nova ação no mundo. Para isso serve a análise, para tirar do espaço do mero desabafo, e não é na tentativa de encontrar uma solução pronta para a pessoa. Pelo contrário, a análise é o espaço de escuta para que a pessoa possa encontrar nela a melhor saída, a melhor solução, de forma criativa, individual e única, para que ela dê o próximo passo. E para concluir esse vídeo, as reclamações do dia a dia, para todo mundo de qualquer jeito, só vão te ajudar a cultivar uma mente ainda mais negativa, lentes para ver o mundo ainda mais negativas. Você vai ter um grupinho de pessoas que querem reclamar com você, você vai ter pessoas que vão tentar te excluir porque tá chato só reclamação, e não vai funcionar. Tenha bons amigos que tenham a disposição de te ouvir, isso pode ser muito útil em alguns momentos, e sim, no momento que você não está conseguindo falar de si, no momento que você precisa organizar melhor tudo isso, que a vida deu aquela parada e que as dores e as angústias estão ali sem conseguir dar nome para isso, sabe? Tá ruim, mas eu não sei nem o que está acontecendo. E no meio de todo esse caminho, seja pela reclamação, seja pelo desabafo, seja num momento de dor ou num momento que você precisa se reconstruir, a análise serve para isso, para você poder falar de você e nessa fala descobrir você. E se ouvindo esse vídeo você percebeu que é o momento de começar a sua análise, se quiser saber mais, eu deixo os meus contatos aqui embaixo, pode entrar em contato, tire a dúvida, fazer pergunta, e a gente se vê em breve.